esquecido pelos portugueses, mas estimado pelos ingleses. Dom Manuel II, um rei que fugiu para a Inglaterra depois do 5 de outubro. Foi lá que encontramos gente viva que conviveu com ele. Reúnem-se nas orações da manhã na pequena igreja de St. James. Hoje é um dia diferente. Os residentes de Twickenham, nos arredores de Londres, participam ativamente na vida da paróquia. Uma quermesse tenta angariar o dinheiro que é preciso para aumentar a sala de convívio da igreja. Vendem-se os famosos cupcakes caseiros. Serve-se chá e café. Reconforta-se o estômago depois de reconfortar o espírito. Todos aqui sabem da história de um habitante ilustre que a localidade teve. Um rei português que durante 20 anos partilhou com a comunidade as preces e a vida da paróquia. Esta inglesa ainda conheceu Manuel e a mulher, Augusta Vitória, em vida. Tem 92 anos. It was regular every Sunday at 8 o'clock mass, and that was about the only time you really was able to meet them then. A Rainha Augusta foi sua madrinha de crisma. Put the names down, and that was then as there were only a certain number of us, and then they just stood there, well, and just put their hand on your head. That's all. They arrived by Rolls Royce from Fulwell Park. And everyone stood and they came in and they went to their seats, and then at the end of the mass no one left before they had left. Manuel II tinha sido deposto e vivia no exílio, mas para os ingleses ele continuava a ser um rei. He was friendly of our royal family, and he was a Knight of the Garter. He had been to England before he was deposed. So I think in most people's imagination, he was still a king. O afeto de Twickenham pelos vizinhos reais foi gravado a ouro o ano passado num memorial fixado junto ao altar. O rei era generoso com a paróquia de St. James e as ofertas que fez à igreja são guardadas com dedicação. Por cima do portal principal fica o vitral com a imagem de Santo António, santo de grande devoção dos ingleses, e as armas reais portuguesas. And here we have a little ciborium for the communion host, and again that has the king's monograph on. Here we have a little baptismal punch or shell, and we sometimes use it even nowadays to baptize children. No bairro de Fulwell Park, onde Dom Manuel viveu, as ruas com nomes portugueses, em memória do rei, incitam os moradores a descobrir a história do monarca. I knew nothing about the history of the area, but I did notice there were some Portuguese names in the roads. I thought nothing further of it until I met my now wife, Antonia, and her family told me that the last king of Portugal used to live in the area. I was still a little bit sceptical about it, and Why? My knowledge of Portuguese people, they can be jokers at times, and I thought they might be having a little game. And as it was, I found subsequently that the history that they were telling me was true. Aventuravam-se nas cidades de Lisboa e do Porto à procura de uma vida melhor. O infante era o filho mais novo do rei Dom Carlos e de Dona Amélia. O seu irmão, Luís Filipe, 2 anos mais velho, estava naturalmente destinado ao trono. Manuel tinha 10 anos quando o século XX entrou. A mãe achou que estava na altura de lhe cortar o cabelo. O Marquês de Lavradio, avô de
nas suas memórias, conta como os dois irmãos eram diferentes. O Luís Filipe era um homem muito mais preparado, quer academicamente, quer em termos de formação pessoal, etc., em casa, para vir a ser o rei. Era um homem mais duro, com uma formação militar mais preparada, etc. O rei Dom Manuel era um homem muito mais sensível, muito mais dedicado às artes, à música, etc. Em relação às missões de música, ele faz sempre, quer dizer, é aquilo para que ele vai com boa vontade e que ele gostava e que por ele poderiam ser durar o dia todo, não é? Que não tinha problemas. Quando ele ouvia música, ficava transfigurado. O que resta do órgão que o rei tocava na casa de Fuelpar, que está agora na igreja de St. James? Manuel II instalou-se no bairro quando casou com Augusta Vitória. A mansão do século XVII já desapareceu. Nos 20 hectares de terra em volta havia uma estufa, um campo de ténis e um pequeno campo de golfe. A biblioteca era o local preferido do rei. O rei tinha a sua secretária, que era cheia de coleções, tinha fotografias da família, tinha um tinteiro muito lindo, tinha sempre muitas flores, porque a rainha era muito interessada no seu jardim e era preparada vasos de flores, e o rei também era muito simpático e verdadeiramente de um lado muito simples, mas do outro lado ele sempre sabia que era a rei. Lia, fazia, como disse, a sua jardinagem, os passeios, apreciava a natureza. Como disse, ele era assim também um pouco contemplativo. Um desporto que realmente entusiasmava era o ténis. Com o tempo, Manuel foi criando as rotinas de uma nova vida no exílio. He entered fully into the life of the local community. He agreed to be patron, president of many societies, and he gave them support. He was in a difficult position when it came to money. I understand eventually the Republic did grant him an allowance, and he was regarded as a generous, intelligent person who was well respected in this area. Manuel tinha 18 anos quando a vida dele deu a primeira grande volta. O príncipe assistiu à morte do pai e do irmão. Um desgosto que vai guardar em silêncio até ao fim da vida. Never once did he ever mention the tragedies of his life. He never referred to regicidio. It was part that he tried to keep behind him and look forward. O seu diário foi o único confidente da tragédia que sofreu. 4 meses depois do atentado, Manuel escreveu um relato detalhado do que se passou naquele dia. Notas absolutamente íntimas. Que tarde e que noite atroz. Ninguém neste mundo pode calcular, nem sonhar o que foi. Não sei como não endoideci. Perdi completamente a noção do tempo. O filho mais novo de Dom Carlos ascendeu ao trono de Portugal sem nunca ter imaginado ser rei. Preparava-se para começar uma carreira na Marinha. Muito jovem e inexperiente, procurou durante o seu curto reinado recuperar a estabilidade política e social que o país perdera. Ele trabalhava muito. Ele procurava conhecer todos os poemas, a própria, quer dizer, há vários testemunhos, e a própria Rainha Dona Amélia diz que ele dormia muito pouco, deitava-se todos os dias às 3, 4 da manhã. Mas os governos liderados pelos partidos monárquicos seguiam-se uns aos outros, alheios ao esforço de Manuel para os levar até ao fim. Ora os regeneradores, ora os progressistas. Nas cartas que escrevia ao seu amigo e secretário particular, o Marquês de Lavradio, o rei fingia alegria. Há uma carta que ele escreve ao meu avô, em que ele diz: eu vou ser certamente sujeito a um estudo científico, porque a minha capacidade de produção, a minha proliferação é de tal maneira enorme que eu, no fundo, produzi 5 rapazes, ou os 5 governos que caíram no prazo dos 20 meses do governo dele. As a monarchia de perdição. He was in a hopeless position politically, with the constant changes when he returned to the constitutional system of the regeneradores, who generated nothing, and the progressivos, who progressed nowhere.
Ao contrário do pai, Dom Manuel II achava que não devia interferir nas políticas dos governos. Seguia a máxima de que o rei reina, mas não governa. Queria muito, no entanto, reaver a estima do povo para a monarquia e decide fazer uma grande viagem pelo norte do país. Manuel festejou no Porto os seus 19 anos a 15 de novembro de 1908. A jovialidade do monarca e a simpatia pela tragédia pessoal que vivera ajudaram a encher as ruas de gente de Braga a Coimbra, com vidas ao novo rei. O passeio real na Ria de Aveiro foi um dos momentos mais emotivos da visita ao distrito e está contado com detalhe num livro. O cortejo partiu do Forte da Barra, na Gafanha da Nazaré. Ele veio acompanhado por imensos automóveis e gente que veio a pé e imensos ciclistas. Contam os relatos que ele veio acompanhado por 800 ciclistas. Os relatos dizem que as bandas de música que ele a bordo tocaram, o hino nacional, que foi muito ovacionado e que foi um momento que deu origem àquilo que os próprios republicanos no Jornal do Democrata da altura relataram como uma cena soberba. Esta casa foi arranjada de propósito para o rei poder descansar algumas horas durante o dia da visita a Aveiro. A casa foi mobilada com imensas peças de valor que pertenciam a pessoas de Aveiro, individualidades aveirenses, que forneceram um imenso mobiliário e imensas coisas, quadros e outros objetos para decorar a casa. Manuel voltou a Lisboa animado pelo sucesso da viagem, mas o entusiasmo durou pouco. Quando ele chegou a Lisboa, não sei se a polícia, se o governo, etc., com medo que houvesse um atentado, recolheu no comboio em Santa Apolónia e trouxe-o a correr para o Paço. E havia imensa gente no caminho que ele queria aplaudir e ficou perturbadíssima, porque a carruagem passou a correr, não é? E isto foi-lhe transmitido. Aliás, o meu avô foi ter com ele e disse: olha, há esta sensação, isto é desagradável. E ele disse que meteu-se numa carruagem com unicamente um oficial às ordens, uma carruagem descoberta, e atravessou Lisboa, desceu o Chiado, subiu à Avenida da Liberdade, voltou para baixo, restou às necessidades, sem qualquer escolta, sem qualquer problema, com a carruagem aberta e tal. E depois escreve ao meu avô a dizer: já agora gostava de saber qual é a